Olá, boas-vindas a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos resultados da WEG, falando do terceiro trimestre de 2025. Uma empresa que, muita gente acompanha de perto, né? Sempre vista como um exemplo de sucesso industrial brasileiro. Exatamente, uma referência. A nossa fonte principal aqui é o relatório oficial que a própria WEG soltou, o ED3 Release de Resultados 3T25, e a nossa missão, como sempre, é ir um pouco além dos números óbvios, sabe? Tentar conectar os pontos e entender o que realmente está acontecendo por lá. Será que a WEG continua naquela trajetória forte de crescimento, mesmo com esse cenário global um pouco mais complicado? É a grande pergunta, né? Então, vamos lá. Olha, os resultados, assim, à primeira vista, parecem positivos, mas tem nuances importantes aí. A receita operacional líquida, que é basicamente o faturamento depois dos impostos e devoluções, chegou a 10,27 bilhões de reais. Isso. Isso representa um crescimento de 4,2% comparado com o mesmo período do ano passado, o 3T24. O lucro também subiu, mas esse crescimento parece mais lento do que a gente vinha vendo, certo? Exatamente. Crescer 4,2% na receita não é ruim, claro, mas sim, desacelerou. Desacelerou bastante em relação ao ritmo que a WEG costumava apresentar. Se a gente olha o acumulado do ano, dos 9 meses de 2025, o crescimento ainda é de 12,5% sobre 2024. Ah, então o terceiro trimestre que puxou a média para baixo. Isso, claramente. E tem outro indicador-chave que, chamou bastante atenção. O ROIC, o retorno sobre o capital investido. Tá. Explica pra gente de forma simples o que é o ROIC e o que aconteceu com ele agora. Claro, o ROIC mede, de forma bem direta, o quão eficiente a empresa está sendo em usar o dinheiro investido nela, seja dos sócios ou via dívida, para gerar lucro operacional. É um termômetro importante da rentabilidade dos investimentos, sabe? Entendi. E o ROIC da WEG caiu. Caiu bastante, aliás. Foram 4,7 pontos percentuais a menos que no ano passado. Ficou em 32,4%. Olha, ainda é um número alto, um ROIC excelente, mas a queda é bem expressiva, sim. Nossa, e por que caiu tanto assim, mesmo com o lucro crescendo? Não parece um pouco contraditório? Parece, né? Mas a explicação que está lá no relatório é que a base de capital investido aumentou muito. A WEG está investindo pesado, pesado mesmo, em novas fábricas, modernização, tecnologia, o famoso CAPEX e também em capital de giro. Ah, os investimentos. Exato. Só que o lucro operacional gerado por esses novos investimentos ainda não cresceu na mesma proporção. Entende? É como se a empresa estivesse plantando muitas sementes agora, o que exige muito investimento, claro, e a colheita completa desses novos projetos ainda não chegou, ainda está para ver. Entendi. Faz sentido. É um investimento para o futuro, então. E como é que a diretoria da WEG está vendo esse cenário todo? No relatório, eles parecem confiantes, né? Passou uma imagem de tranquilidade. Sim, a mensagem da administração é de confiança na estratégia de longo prazo. Eles destacam que, mesmo com, e aqui eu cito, incertezas geopolíticas e volatilidade no comércio internacional, as margens operacionais continuam, e cito de novo, saudáveis. Eles apontam para uma boa demanda nos negócios mais tradicionais, como os motores industriais, e continuam vendo oportunidades em infraestrutura elétrica, tipo transmissão e distribuição de energia. Mas eles também admitem os desafios, ou só focam no positivo? Admitem. Reconhecem o ritmo mais lento de crescimento, mencionam especificamente que no Brasil, por exemplo, a receita com equipamentos para geração de energia eólica caiu. E o motivo foi a falta de entregas de grandes projetos de aerogeradores nesse trimestre. Ah, entendi. Não teve projeto grande saindo. Exato. E o mesmo aconteceu com a geração solar. Grandes usinas foram concluídas em trimestres anteriores, então a receita dessa parte também diminuiu agora. Isso mostra uma certa dependência do timing desses grandes projetos de energia, né? É interessante esse contraste, porque enquanto essa parte de geração de energia renovável deu uma freada,
Parece que outras áreas seguiram bem, é isso? Exatamente, é aí que entra a força da diversificação da WEG, algo que eles sempre ressaltam. A área de transmissão e distribuição, a TND, que faz transformadores, subestações, essa continua forte. Foi impulsionada por leilões, investimentos em redes. Sei. E a demanda industrial por motores e equipamentos de ciclo curto, aqueles usados mais em manutenção, reposição, também se manteve aquecida. Isso apesar de um cenário geral de menos investimentos novos pelas indústrias, né? E claro, a presença global ajuda demais a balancear tudo isso. Falando em presença global, como ficou a divisão da receita entre Brasil e exterior? O mercado externo continua sendo o motor principal da WEG? Continua e ganhando ainda mais peso, viu? O mercado externo agora representa 61% de toda a receita da WEG. Se a gente compara com o ano passado, a receita aqui no Brasil cresceu 3,1%, enquanto a receita lá fora cresceu 4,9%. Isso medido em reais, né? E se a gente olhar em dólar? Porque muitas dessas vendas externas são em dólar, certo? Como fica? Boa pergunta. Em dólares, a receita externa cresceu mais, 6,8%. E o grande destaque, olha só, foi a Europa. Crescimento impressionante de quase 18%. Uau! América do Sul e Central também foram bem, crescendo acima de 8%. Já a América do Norte, que é um mercado gigantesco para a WEG, teve um crescimento mais modesto, ali na casa dos 3,4%. E Ásia-Pacífico e África ficaram praticamente estáveis, crescimento bem tímido. Interessante essa diferença regional. Muito. Mas tem um detalhe importante aí, o câmbio. O dólar ficou um pouco mais barato em reais nesse trimestre se a gente comparar com o 3T24. Quando a gente ajusta por isso e também tira o efeito das empresas que a WEG comprou recentemente, tipo a Volt Electric Motors e a Eresite. Ah, tem que tirar as aquisições para ver o orgânico. Exatamente. O crescimento orgânico lá fora, ou seja, da operação que já existia mesmo, foi de 3,6%. Isso mostra a demanda real pelos produtos da WEG, que às vezes fica um pouco mascarada pela variação das moedas e por essas aquisições. Ok, entendi. Então, o cenário geral é crescimento mais lento, sim, o ROIC caindo por causa dos investimentos altos que ainda não maturaram totalmente, mercado externo ganhando peso com a Europa brilhando, mas com a demanda real crescendo de forma mais contida, certo? Agora, vamos mergulhar um pouco mais nas áreas de negócio. Onde a WEG realmente mandou bem e onde sentiu mais o impacto? Aqui a história fica bem clara, sabe? A área de equipamentos eletroeletrônicos e industriais, que a gente chama de EI, que inclui os famosos motores elétricos industriais, redutores, essas coisas, essa foi muito bem. Essa é a tradicional da WEG, né? É o coração da WEG, pode-se dizer. Cresceu mais de 13% no Brasil e 7% lá fora. Aqui no Brasil, a demanda por peças de reposição e manutenção, o ciclo curto que a gente falou, foi forte. Além disso, eles entregaram projetos importantes de motores maiores de ciclo longo para setores como óleo e gás e mineração. Lá fora, especialmente na Europa, esses mesmos setores também puxaram o resultado para cima. Essa parece ser a área mais resiliente, então, nesse momento. E a de geração, transmissão e distribuição, a GTD? Você já adiantou que foi um pouco mais complicado. Bem mais complicado, especialmente no Brasil. A receita de GTD caiu quase 7% aqui dentro. Como a gente já comentou, a falta de entrega de aerogeradores e a redução nos projetos solares pesaram muito. O que salvou um pouco a área aqui foi a parte de TID, de transmissão e distribuição, com entregas de transformadores e subestações. Lá fora, a receita de GTD caiu menos, 1,5%. O negócio de TID nos Estados Unidos foi bem, se aproveitando dos investimentos em redes elétricas por lá, mas outras regiões tiveram entregas menores, e os projetos de geração na Europa e na Índia oscilaram um pouco, o que é meio normal nesse segmento, né? Tem altos e baixos. Entendi. E um ponto positivo que o relatório cita é a venda de geradores da marca Marathon, que é da WEG, para data centers nos Estados Unidos e na China. Um mercado que está, assim, bombando. Assim, data centers, faz todo sentido. E as outras áreas, motores comerciais e appliance, a MCA,
Aqueles motores menores para eletrodomésticos, ar-condicionado, como foram? Esses foram outro destaque positivo. MCA cresceu 8,6% no Brasil, foi puxado principalmente por vendas para fabricantes de ar-condicionado, bombas, compressores, e lá fora foi ainda melhor, crescimento de quase 17%. Nossa, quase 17%. Sim, as operações na China e na América do Norte foram os grandes motores desse crescimento, e também teve a contribuição da Volt Electric Motor, aquela empresa que foi comprada recentemente. Legal. E para fechar o quarteto de áreas, a de tintas e vernizes, TV, também mostrou crescimento. Subiu 7,3% no Brasil, com destaque para tintas líquidas usadas no setor de óleo e gás. E lá fora o crescimento foi igual ao de MCA, olha só, quase 17% também. Também. Que interessante. Foi impulsionado pela operação no México e pela aquisição da Eresite nos Estados Unidos. Isso acabou compensando um desempenho um pouco mais fraco na América do Sul. Essa performance bem variada entre as áreas mostra, na prática, como a tal da diversificação ajuda o WEG a navegar por momentos mais turbulentos, né? Uma área compensa a outra. Faz todo sentido. A diversificação realmente parece ser um escudo importante para eles. Mas e a lucratividade? As margens, elas aguentaram essa pressão toda? Você mencionou que a diretoria falou em margens saudáveis, mas a gente viu o ROIC cair e a margem bruta como ficou? A margem bruta, que é basicamente o lucro da venda do produto depois de tirar o custo direto de produção, ela caiu um pouquinho sim. Foi de 34,5% no ano passado para 33,6% agora neste trimestre. Ainda é uma margem considerada muito boa para a indústria, não se engane, mas teve sim uma leve redução. E qual a explicação para essa pequena queda na margem bruta? O relatório aponta principalmente duas coisas. Primeiro, o custo de algumas matérias-primas subiu, com destaque para o cobre, que é super importante para motores, transformadores. Dá para ver no relatório que o custo com materiais representa quase 70% do custo total do produto vendido. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E o segundo fator? O segundo fator foi uma mudança no mix de produtos vendidos. Talvez produtos com margens um pouquinho menores tenham tido mais peso nas vendas nesse trimestre específico. Entendi. Custo de matéria-prima e mix de produtos. E a margem EBITDA, aquela que olha o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ela também sentiu essa pressão. Sentiu um pouco também, acabou refletindo essa pressão que veio da margem bruta. A margem EBITDA caiu de 22,6% para 22,2% na comparação anual. De novo, ainda é uma margem forte, excelente, mas mostra que a pressão de custos e essa mudança no mix tiveram a seu efeito, sim. Ok. Por outro lado, é justo dizer que as despesas com vendas gerais e administrativas, o famoso VGIA, ficaram bem controladas. Representaram 11,6% da receita. Ou seja, a empresa conseguiu segurar bem os gastos operacionais, mas não deu para evitar totalmente o impacto do custo maior das matérias-primas na margem final. Ok, então a lucratividade deu uma leve escorregada, mas parece que está sob controle. E o caixa da empresa? Com tanto investimento acontecendo, como é que ficou a geração e o uso de dinheiro? Olha, a geração de caixa que vem da operação continua muito forte. Se a gente olhar os primeiros 9 meses do ano, foram 4,2 bilhões gerados só com a operação. Isso mostra que o negócio principal continua entregando muito resultado. Robusto. Muito. No entanto, como a gente já falou bastante, os investimentos, o CAPEX, estão pesados, bem pesados. Quanto foi investido só nesse trimestre de agora, no terceiro? Só no terceiro trimestre, o CAPEX foi de 672,6 milhões de reais. É um volume considerável. E para onde está indo esse dinheiro todo? Principalmente para modernizar e aumentar a capacidade de produção aqui no Brasil, tanto na área de T&D quanto na de motores, também para construir a nova fábrica de transformadores lá no México, que é um investimento bem estratégico, né, para atender melhor o mercado norte-americano. Com certeza. E para expandir a produção na China, também. Além disso tudo, a WEG continua investindo firme em pesquisa e desenvolvimento, o P&D. Foi cerca de 3,5% da receita acumulada no ano destinada a P&D.
Investimento e inovação sempre presente. Sempre. Nas finanças, a empresa até captou um pouquinho de dívida líquida, mas usou uma parte bem significativa do caixa para pagar os acionistas. Foram mais de 3 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio pagos só nesses 9 meses de 2025. Nossa, bastante retorno para o acionista. Bastante. Mesmo assim, a AWEG terminou o trimestre com uma posição de caixa líquida, que é o dinheiro em caixa menos as dívidas, bem confortável, viu? 3,4 bilhões de reais, uma solidez financeira importante. Muito bom. E teve alguma outra novidade importante nesse período recente, além dos números em si? Algum movimento estratégico que vale a pena destacar? Teve sim, e bem interessante, na minha opinião. Logo depois do fechamento do trimestre, já em outubro, a WEG anunciou a compra do controle da Tupinambá Energia, que o mercado conhece mais pelo nome Fantasia Tupimob. Tupimob? O que eles fazem exatamente? Nunca ouvi falar. Eles são focados em tecnologia para recarga de veículos elétricos, desenvolvem softwares, oferecem serviços para gerenciar as redes de recarga, sabe? Tudo integrado num aplicativo e tal. Ah, mobilidade elétrica. Exatamente. É um movimento muito claro da WEG para se posicionar de forma forte nesse mercado de mobilidade elétrica, que todo mundo sabe que tem um potencial de crescimento enorme pela frente. Mostra que a empresa está realmente olhando para o futuro e buscando novas avenidas de crescimento para além dos negócios mais tradicionais dela. Bem estratégico mesmo. Um olho no presente, outro no futuro. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa análise do terceiro trimestre da WEG? Qual é a foto do momento? Olha, fica a imagem de uma empresa muito sólida, que continua lucrativa, continua crescendo, mas que claramente está enfrentando um cenário mais desafiador. O ritmo diminuiu, isso é inegável. A força veio dos equipamentos industriais, o EI, e dos motores comerciais, o MCA, e também do mercado externo, especialmente da Europa, que surpreendeu positivamente. Por outro lado, a área de Oprizer e GTD sentiu bastante a falta de projetos de energia renovável sendo entregues aqui no Brasil. Entendi. A diversificação funcionou, sim, como um amortecedor, mas não foi suficiente para impedir a desaceleração geral do crescimento. E os investimentos altos, embora super necessários para o futuro, incluindo essa aposta em mobilidade elétrica com a Tupimob, estão se impressionando a rentabilidade no curto prazo, como a gente viu claramente na queda do ROIC. Isso nos deixa com uma pergunta importante para acompanhar nos próximos trimestres, não é? Para ficar de olho. Exatamente. A grande questão que fica é, essa desaceleração que a gente viu agora, ela é algo pontual, ligada mais ao timing de grandes projetos e a um cenário global um pouco mais fraco, ou será que é um sinal de um novo normal, de um crescimento talvez mais modesto para a WEG daqui para frente? Boa pergunta. E será que a estratégia de diversificação e esses fortes investimentos vão conseguir sustentar as margens saudáveis e retomar um crescimento mais vigoroso? Como a empresa vai lidar com a pressão contínua de custos, como a gente viu com o cobre, e com as incertezas econômicas que a própria diretoria mencionou no relatório? São pontos cruciais para a gente observar nos próximos resultados. Muita coisa para acompanhar. Fica a reflexão e os pontos de atenção para quem acompanha a WEG de perto. E para não perder as próximas análises e outros episódios aqui do Diário SA, é só clicar em seguir aí onde você estiver ouvindo a gente. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!